essa é uma prática baseada numa concepção médica, considerando que a deficiência, então, é um problema da pessoa. Já a concepção social de deficiência, ou biopsicossocial, que é uma concepção, né, que é trazida pelo DSM-5, é uma concepção mais atual e que vai dizer que a deficiência não é única e exclusivamente da pessoa. A deficiência tem a ver com o contexto social. Então, ou seja, a gente tem aí uma migração, né, de entendimento, de mudar o foco da deficiência para a pessoa para o contexto social. Ou seja, se a pessoa tem uma característica, ela tem uma deficiência, mas se o ambiente oferece a equidade, a deficiência dela não aparece porque ela vai ter os mesmos direitos que as demais pessoas. Então, quando a gente começa a entender a deficiência sobre essa perspectiva, vai implicar a gente entender que a inclusão social, né, das pessoas com deficiência é um desafio que vai envolver essa desconstrução, essa ressignificação, né, desses valores sociais, dessa sociedade, né, hoje, essa sociedade contemporânea, que é a que a gente vive, de entender que o que cabe a nós em relação às pessoas que têm deficiência? Diminuir ou dirimir ou extinguir as barreiras sociais, né? Porque são as barreiras impostas pelos contextos sociais que vão fazer com que essa deficiência apareça. Porque se a gente tem um espaço escolar, né? Vamos pensar para ficar mais claro de entender, uma pessoa que necessita de cadeira de rodas. Mas essa pessoa chega, ela tem então essa especificidade. Ela usa cadeira de rodas. Então ela chega no espaço escolar. O espaço escolar é acessível? Vamos pensar aqui só na questão arquitetônica. É acessível para ela? Ela consegue entrar na escola e entrar em todos os espaços da escola? Sem problemas. O contexto social está sendo equitativo, está sendo inclusivo, então a deficiência não vai aparecer. Então, por isso que é importante a gente trazer essa responsabilidade para o contexto social, né? Como os documentos vêm trazendo, né? Porque a gente precisa ter esse cuidado para que o contexto seja inclusivo. O contexto tem que ser baseado num desenho universal de aprendizagem, que significa dizer que, bom, aqui nesse espaço todos vão poder aprender, porque não há barreiras, não há restrições. E as barreiras, elas podem ser arquitetônicas, como eu disse, como também podem ser, né, da questão de adaptação de atividades, como pode ser atitudinais, né, em relação a preconceitos, por exemplo, né? Então, a gente precisa, né, dar condições. O espaço social, os contextos sociais precisam dar condições para que todos tenham, então, né, os mesmos direitos preservados, garantidos, tá? Então, entre o modelo social e o modelo médico, a diferença, né, nessa lógica de causalidade da deficiência. Então, para o modelo social, a sua causa está na estrutura social, como eu dizia, já para o modelo médico, a causa está no indivíduo. Em síntese, a ideia básica do modelo social é que a deficiência não deve ser entendida como um problema individual, mas como uma questão da vida em sociedade, o que transfere a responsabilidade pelas desvantagens das limitações corporais do indivíduo para a incapacidade da sociedade em prever e se ajustar à diversidade, né? Então, e nós, enquanto, né, contexto de escola regular, a gente precisa, né, dar conta, então, de diminuir, né, essas limitações, essas barreiras, né, ou mesmo, né, assumir para a gente essa responsabilidade nesse viés, tá? E agora, então, a gente faz uma pausa para entrar nos tópicos aí, então, né, que vão envolver mais as questões de instrumentalização, né, da prática para o trabalho, né, no ambiente escolar, com pessoas com TEA, exclusivamente falando aqui nesse sentido. Então, ok, vamos lá, então, dar continuidade. Então, agora a gente vai pensar em possibilidades, né, trazendo as teorias em relação às pessoas com TEA,
a gente vai trazer, e também baseado, né, nas práticas baseadas em evidência, pautada, né, nessas práticas, eu vou trazer aqui então para a gente pensar em algumas possibilidades, algumas estratégias para serem utilizadas na escola com as pessoas que têm transtorno do espectro autista, tá? E aí é importante, né, dizer inicialmente que a gente não pode perder de vista aquele espectro, porque nem tudo aqui vai ser usado da mesma forma para todas as pessoas com TEA, mas, né, eu vou trazer então parâmetros assim básicos para a gente pensar em possibilidades, né, de práticas, tá? E aí vou tentando deixar nessas especificidades assim um pouco mais claras ao longo da minha fala. Então, primeiramente, né, uma das práticas baseadas em evidências e também pautada lá naquelas teorias que a gente viu sobre a questão, né, dos recursos visuais, das possibilidades, né, maior que a pessoa tem de entender o ambiente através de imagens, através de recursos visuais. Então, aqui é o primeiro ponto para a gente pensar em como organizar, em como promover o trabalho, né, docente com essas pessoas. Então, suportes visuais, né? Um suporte visual é um aparato visual, né? Um recurso visual que vai dar suporte ao aluno para que ele possa se engajar em um comportamento desejado ou, né, que ele possa engajar numa atividade sem necessitar de ajudas adicionais. Então, ou seja, recursos visuais vão favorecer comportamento adequado, vão promover previsibilidade, que é uma situação necessária para muitas pessoas com TEA. O que é a previsibilidade? É a gente antecipar o que vai acontecer e aí não falando mais, sobretudo, de forma visual. Então, por exemplo, né, vocês estão pensando em fazer uma saída de estudos, vão levar as crianças no parque. E aí vem, né? Pessoa com autista, criança autista pode ir? Pode, deve ir, né? Lembrem que a gente precisa diminuir barreiras, mas ela vai entender esse processo como as outras crianças típicas? Não, então a gente precisa fazer previsibilidade. Então, é antecipar isso que vai acontecer e de forma visual é a melhor maneira disso acontecer, né? Então, nesse exemplo específico, bater foto desse lugar, né? Mostrar para a criança antes se vai pegar um ônibus, né, escolar, né, mostrar o passo a passo, né, sair da escola, entrar no ônibus, sair do ônibus e chegar no parque, né? Então, mostrar essa sequência de forma visual faz com que a percepção e o processamento dessa informação para as crianças com TEA seja feito de maneira mais eficiente e isso vai evitar um comportamento inadequado que vocês, né, desejam evitar. Então, que vai causar sofrimento para a criança, porque ela não vai estar entendendo, não vai estar conseguindo processar como as demais o que está acontecendo, e vai, então, né, muitas vezes pode acontecer de se autodesregular, entrar em crise por conta de situações, né, que ela não consegue compreender. Lembram que ela não consegue compreender o todo? Ela precisa entender, então, né, as pequenas partes de forma visual para conseguir compreender esse contexto do que está acontecendo. Então, os espaços da escola precisam ser adequados com suportes visuais. Então, tanto na sala de aula, né? Eu dei um exemplo aqui antes dessa saída, mas não é só para saída, né? Então, dentro dos espaços escolares, dentro da sala de aula, precisa ter recursos visuais para fazer essa previsibilidade, para a criança se organizar no tempo e no espaço. Então, a gente tem aqui nesse canto aqui, né, da direita, a gente tem uma agenda visual. Então, aqui a gente tem o que a criança vai fazer naquele período. Então, aqui, por exemplo, né, é um jogo, uma atividade na mesa, uma atividade de lazer e casa. Ou seja, ela sabe, e aqui isso está colado com velcro, ela vai tirando à medida que ela vai, então, realizando essas atividades. Isso favorece a compreensão do todo pelas pequenas partes que ela está visualizando ali
e ela sabe que daí, né, depois disso tudo ela vai embora. Então, para a escola, isso é um ótimo recurso, né? Então, a criança pode ter isso na mesa dela. Então, às vezes, a gente vê assim em algumas escolas, né? Ah, eu coloco a rotina no quadro. Legal, bem legal. Colocar, né, o que vai acontecer no quadro. De que forma? É escrito? Todas as crianças leem? Se não, a gente já precisaria usar, né, então, de recurso visual. Se tem criança com TEA na sala de aula, mais ainda. E aí, então, né, o ideal para a criança, né, com TEA é que tem esse recurso visual, que pode ser essa agenda que pode estar na frente da sala, se ela der conta disso, aí fica para todos. Mas se não, né, na própria mesa da criança, né, ter essa agenda com as aulas que vão acontecer, por exemplo, né? Então, primeiro, é educação física, uma fotinho da quadra, né? Que primeiro é a quadra, depois atividade em sala, né? Uma foto da sala, depois o lanche, foto do refeitório, né? Então, isso pode ser tanto foto real, como também pode ser pictograma, né? Imagem qualquer que vai representar esses espaços. E como é que vai ser essa escolha? Depende do que a gente chama de nível de trabalho, que daí não é o nível de suporte, mas de nível de trabalho. Para ficar mais claro para vocês, entender. Essa criança entende pictograma? Se ela fazer a relação de um pictograma, uma imagem qualquer, com uma situação real, ok, podem usar pictogramas. Se não, significa que ela vai precisar, então, de recursos o mais verdadeiros possíveis, né? Então, uma foto, né, do ambiente real, tá? Quando a criança, né, tem um nível de suporte daí, né, do próprio diagnóstico, né, no nível 3, por exemplo, né, que são casos mais severos, a gente tem exemplos de que muitas vezes as crianças não conseguem fazer essa leitura também, que várias coisas que vai acontecer no período todo de aula, dessas 4 horas que ela permanece na escola, pode ser que seja muito. Aí a gente também usa esse recurso aqui que está à esquerda, que é só que uma previsibilidade mais imediata. Então, agora é a hora da atividade. Então, primeiro a gente faz a atividade, depois a gente brinca, né? Então, ou seja, agora é atividade de língua portuguesa, depois é de matemática. E aí, tá fazendo a de matemática? Primeiro atividade de matemática, depois é a hora do parque. Uma coisa muito importante de a gente usar aqui também, e que vai aparecer, né, ali como uma prática também baseada em evidência, que eu vou exemplificar, é também o uso de recursos de reforço positivo, né? Então, por exemplo, aqui, primeiro atividade de língua portuguesa, depois atividade de matemática. Quando está fazendo a de matemática, primeiro a de matemática, depois uma coisa que a criança gosta, um reforço positivo. Um momento que ela vai poder, então, ela gosta muito de desenhar, o hiperfoco dela é em desenho, então, primeiro atividade de matemática, depois você vai poder desenhar. Né? Isso vai favorecer o engajamento dela também nessa atividade de matemática, porque ela sabe que logo depois ela vai fazer algo que ela gosta, tá? E esse reforçamento, né, de novo aqui, né, é uma prática baseada também em evidência que favorece, então, o engajamento, o comportamento adequado, né, e a aprendizagem das pessoas com TEA. Então, outro exemplo aqui, né, de suporte visual, né? Então, chegando na escola, entrando na sala, fazendo atividade, aceitar ajuda, hora do recreio, né, hora do lanche, brincar com os amigos, voltar para as atividades, né? Um acabou muito bem, né? Fechamos o período. Então, quanto mais a gente tiver esses recursos visuais, esses suportes visuais ou apoios visuais oferecidos para os alunos com TEA, melhor será o engajamento deles nas atividades. E é importante também clarear aqui para vocês, né, que é importante que isso esteja nos diversos espaços. Por exemplo, no banheiro. Tem alguma criança com autismo, né, na escola que tem dificuldade para usar o banheiro, é importante ter essa sequência da atividade, né, do que se faz no banheiro, né? Então, né, tirar a roupa, usar o vaso,
se limpar, pôr a roupa, lavar a mão, secar a mão, né? Então, às vezes até no lavatório, né? Abrir a torneira, lavar a mão, passar o sabonete, lavar a mão, enxaguar, fechar a torneira, secar a mão. Então, são recursos que vai favorecer né, as ações dessas pessoas, porque vocês têm que sempre lembrar que, sobretudo assim, né, quanto mais maior o nível de suporte, maior vai ser a necessidade, né, desses suportes visuais, tá? E são recursos que a gente, né, faz uma vez e que com velcro, com plastificação, eles vão podendo ser usados ao longo do tempo, tá? E que vale muito a pena fazer, né, e que é fundamental. Outra prática que vocês podem lançar mão aí na escola, reforçamento, né, que eu falei agora há pouco, né? Então, esse reforçamento é super importante, é comprovado cientificamente que para as pessoas com TEA dá certo. O que é o reforçamento? É a aplicação de uma consequência após uma resposta e habilidade do aluno que aumenta a probabilidade dessa resposta esperada voltar a ocorrer. Então, você quer que ele se engaje na atividade de matemática? Você oferece o reforçamento depois que ele fez essa atividade de matemática, porque isso comprovadamente vai fazer com que ele volte a fazer atividade de matemática como você espera que ele faça. Então, ou seja, quanto maior o reforçamento, maior será a repetição daquele comportamento esperado, tá? Então, se a gente quer aumentar a ocorrência do engajamento nas atividades, a gente precisa, né, fazer a atividade e dar um reforçamento. O que é o reforçamento? Vocês precisam conhecer a criança de vocês de modo a entender o que ela mais gosta, qual é o hiperfoco dessa criança. E às vezes a gente escuta assim, ele muda. E ok, mudar. Qual é o hiperfoco desse momento? Dinossauro? Né? Então, vamos oferecer, ele vai brincar com o dinossauro, vai fazer o desenho de dinossauro, vai fazer algo que ele goste, né? Nesse sentido de reforçar, né? É como a gente dá um estímulo positivo ali, né? Premiar essa pessoa pelo comportamento adequado que teve, do engajamento na atividade, e aí, então, né, usar isso com algo que ele gosta, é claro que vai trazer, né, então, maior engajamento na próxima atividade que você vai propor, tá? Então, ele gosta muito de desenhar, então vamos desenhar. Tem um foco em leitura. Agora pode ler, então, o que você quiser. Então, 10 minutos de leitura e depois volta para a atividade. Então, em casos que a gente vê, assim, que a gente tem pouco tempo de envolvimento com a atividade, a gente orienta, né, da seguinte forma: um tempo menor de atividade com um tempo maior de reforçamento. E ao longo do tempo a gente vai aumentando o tempo, né, de envolvimento na atividade, diminuindo o reforçamento aos poucos. Então, faz pouco tempo da atividade, ok, reforça. Fez 1 minuto, reforça. Né? Depois, 2 minutos, reforça. A tendência é que isso vá aumentando ao longo do tempo, tá? A intervenção naturalística, uma outra prática baseada em evidência e que nos espaços, né, de parque, de lazer, sobretudo, né, na educação infantil, fica muito fácil de usar essa intervenção, mas no ensino fundamental também, né? Porque também tem momentos, né, com que todas as crianças estão mais livres, né? No momento de sala de aula. Então, nessas intervenções, né, naturalísticas, significa utilizar técnicas e estratégias, né, que são da rotina do dia a dia e que podem ser naturalmente estimuladas, né, habilidades que possam ser naturalmente estimuladas dentro de um espaço de brincadeira. Então, por exemplo, a gente tem uma criança autista que não faz contato visual e a gente quer que ela venha fazer o contato visual, né? Então, no momento que ela está brincando, que ela está mais livre, né? Que a gente, por isso a intervenção naturalística, é um ambiente natural, tá livremente ali.
a gente pode favorecer esse contato visual, porque nesse momento que a criança está brincando, ela está motivada, ela está fazendo o que ela gosta, então, né, tá naquele momento, por exemplo, né, do reforçamento, ela está fazendo ali sozinho o que ela gosta de fazer, então ela está motivada com aquilo, então a gente pode, né, nesses momentos, induzir, promover, né, fulano, olha para mim, né, se a criança não olha, você pode, né, então, auxiliar isso, né, fazer com que ela pegue no seu rosto, assim, para olhar para você, né, muito bem, você olhou, e ela vai continuar no reforçamento, ela vai continuar ganhando, né, o que ela gosta de fazer, porque isso favorece, então, né, essa situação. Então, para esses momentos aqui, essa intervenção naturalística seria mais para essas situações, né, de, por exemplo, apontar, para uma criança que não sabe apontar, o contato visual, né, o imitar algum gesto, né, que ela não imita, porque tem crianças com TEA que têm dificuldade para imitar. E a gente sabe que a gente aprende por imitação. Então, né, nesses momentos que tiverem mais soltos, né, se tiverem crianças, né, com esse nível de dificuldade, são situações que vocês podem, né, então, favorecer, tá? Então, né, foge um pouquinho daquela questão, né, de estar na mesa fazendo uma atividade, né, para uma prática mais de brincadeira, né, um ambiente mais naturalístico e que vocês podem também utilizar para desenvolver essas habilidades aí mais básicas que precisam ser desenvolvidas em alguns deles, tá? As dicas, né, os promptings, é importantíssimo a gente também focar a prática pedagógica para as pessoas com TEA em aprendizagem sem erro, nessa perspectiva aqui. A gente aprendeu, sobretudo na pedagogia, primeiro que o reforçamento não era uma coisa, né, tão positiva, porque falava-se muito em memorização de comportamento, modelagem de comportamento. Pois bem, para autismo está comprovado cientificamente que dá certo, então podem sim e devem lançar mão disso, tá? Uma outra coisa também que a gente aprendeu na nossa formação inicial é que o erro é construtivo, que as pessoas aprendem a partir, né, do erro quando elas vão se dando conta de que erraram. Então, o construtivismo trouxe muito isso para a gente. Para as pessoas com TEA, a aprendizagem que vai ser mais assertiva, ou o processo de ensino que vai ser mais assertivo, é basear esse ensino em aprendizagem sem erro. Ou seja, as dicas são fundamentais. Então, oferecer ajuda para as pessoas com TEA, para evitar o erro, vai conduzir o processo de aprendizagem de forma mais eficaz, de forma mais assertiva e mais rápida, né, também. Então, oferecer ajuda, seja, né, ajuda verbal, seja ajuda física, seja gestual, como, né, um suporte para engajar naquele comportamento-alvo, ou seja, né, na resolução ali de alguma atividade pedagógica que vocês estejam promovendo, é fundamental, tá? Então, assim, o objetivo de oferecer ajuda é depois, então, né, chegar no que a gente tem aqui embaixo, que é fazer o trabalho independente. Então, depois que aprendeu, a tendência, obviamente, é fazer sem ajuda, né, de forma mais independente. Então, gente, nesse sentido, se precisar pegar na mão, né, para alguma atividade, dar esse apoio, né, físico, podem dar e devem dar, tá? Se for necessário, tá tudo certo, não tem o menor problema. Se a criança está com dúvida, né, para preencher uma atividade, né, não tem nenhum problema você dar um apoio, mostrar onde está a resposta certa. Então, né, ou seja, conduzir o processo de ensino-aprendizagem baseado, né, em quanto menos erro, melhor. Então, se você pode evitar o erro, evite. E trazendo aqui de novo, né, para esse mesmo momento, os recursos visuais, quanto mais a atividade for clara e objetiva e literal, melhor. Então, em termos de adequações, é importante para aquelas atividades que vão ser, né, realizadas com as pessoas com TEA, a gente costuma dizer assim, o material tem que falar com a criança, né? Então, ou seja, a atividade tem que ser clara no que é para ser feito.
Quanto mais clara visualmente ela for, maior a compreensão do que tem que ser feito, né? Se precisar ainda de apoio, dê o apoio, né? E a consequência vai ser que depois ela venha fazer, então, essas atividades, né, de forma mais independente ao longo do tempo, tá? Em relação à análise de tarefas agora, né? Uma outra prática baseada em evidência. Lembram que a gente conversou que as pessoas, né, pela questão da coerência central, têm dificuldade de ver o todo, de compreender o todo dentro de determinado contexto. Por conta disso, a análise de tarefas, ela vai favorecer a compreensão e a execução das atividades propostas, porque essa análise de tarefa é um processamento que vai dividir esse todo em pequenas partes. Então, vai dividir o todo em etapas, que fique de forma, então, né, mais fragmentada, mais simples, para entender as pequenas partes que vão compor o todo. Então, é importante, né, a gente ter aqui, né, esse comportamento dividido em pequenos passos, gerenciáveis, então, né, pela criança para desenvolver aí essa habilidade. Então, práticas como reforço, modelação com vídeo ou, né, atraso de tempo são frequentemente usadas para facilitar a aquisição de etapas ainda menores, né? Então, diminuir a questão, né, da temporalidade, como a gente viu antes lá, o antes e o depois, né? Muito assim, o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer imediatamente depois, né? Então, a análise de tarefa, ela vai, né? Então, se você tem que fazer toda essa atividade de matemática, não apresenta ela toda, apresenta, são 10 exercícios, né? E se for necessário, então, apresente de 1 a 1. Vamos fazer o 1, agora o 2, aí agora o 3, né? Você vai apresentando por partes para ela, então, né, e tendo mais gerenciamento aí em relação a essa atividade que depois vai compor o todo, tá? Então, né, uma dica aí bastante importante também, que vai favorecer a prática de vocês, né? Aqui, né, também para ficar mais claro, né, por exemplo, né, que não vai acontecer na escola, mas uma questão de banho, né? Então, isso favorece a compreensão muitas vezes também, né? Por isso que a gente gosta de usar esses exemplos, né? Que eu sei que não vai acontecer dentro do espaço escolar. Mas se uma criança, para tomar banho, a mãe precisa dizer que precisa ensinar, que precisa dizer, olha, para tomar banho, né, vai tirar a roupa, vai abrir o chuveiro, aí lava um braço, depois o outro braço, lava a perna, lava a barriga, lava o rosto, tudo separadamente, é óbvio que na escola essa criança vai precisar dessa análise de tarefas, desse recurso para realizar as atividades, porque ela precisa desse passo a passo, né? Então, aqui se você quer que escreva uma frase, né? Uma criança autista que já lê, já escreve, né? Mas ainda tem dificuldade, né? Nessa questão da coerência central. Então, em vez de apresentar, né? Aqui um exemplo de uma frase, né? Inteira, apresentar, então, né? Editar em pequenas, por palavras, né? Para que seja, então, escrito. Então, o menino foi ao shopping comprar figurinhas. Não deu conta de escrever? O menino, né? Então, vai apresentando aí, né? Parte a parte até compor o todo, tá? É nesse sentido que essa prática, né? Análise de tarefas vai favorecer o trabalho, tá? Em relação à modelação, né, que também pode ser utilizado lá naquela intervenção naturalística, né, que é a gente demonstrar comportamentos para que a criança, então, né, imite. Então, a modelação, né, como a gente está aqui, né, uma está com o dedinho no nariz, induzindo a outra também, né, coloca o dedo no nariz, né, quanto mais a criança está motivada para essas situações, mais a modelação pode dar certo, né? Então, isso pode acontecer, né? A modelação pode se dar com qualquer comportamento aí que vocês esperem que ele tenha, né? Que essa criança tenha dentro do espaço escolar. Outra prática, instrução e intervenção mediada por pares. Isso a gente faz na escola muito, né?
colocar um aluno com o outro para ajudar. Então, isso para o autista também, né, favorece e dá bastante certo. Então, né, o professor deve organizar esse contexto, né, de modo que uma criança, né, vá oferecer ajuda, né, para outra, tá? É importante, né, dizer aqui que nem sempre a criança com autismo vai ser ajudada. Vai ter situações que a criança com autismo também vai poder ajudar. Ela também vai ter, muitas vezes ela vai ser o sujeito mais experiente em alguma atividade para que ela possa ajudar o seu par, né? Então, sobretudo, se a gente pensar no hiperfoco daquela criança. Então, muito possivelmente tem coisas que eles vão fazer melhor, inclusive, que o professor, né? E aí, então, é importante a gente colocar também o aluno com autismo em certos momentos como protagonista dessa ação, né? De fazer não só as suas atividades, né, de forma independente, aquelas que ele já sabe que dá conta, mas também, né, ajudar um colega, né, em relação a uma atividade que ele tenha mais facilidade que o colega, tá? Comunicação alternativa e aumentativa também, né? É fundamental, sobretudo para aquelas crianças que não verbalizam através da fala, né? Então, para essas crianças, né, que vão para o contexto escolar sem ter ainda, né, adquirido a habilidade da fala, é um desafio ainda maior para vocês, né? Para os profissionais da sala comum, né, do espaço regular. E aí é necessário, né, usar a prancha de comunicação, né? Isso é importante, né, que tenha, que essa criança, né, faça um tratamento também, no acompanhamento com o fonoaudiólogo, para que seja, né, feito em parceria, né, essa prancha de comunicação, mas, né, a escola pode ter de qualquer forma, né, a sua para pelo menos para sinalizar, para que essa criança possa mostrar através, né, dessa, aqui no caso uma prancha, né, de comunicação, para que ela possa mostrar o que ela quer, o que ela está sentindo, né? Então a gente tem aí sistemas de comunicação de emoções, né? Tô com fome, tô com frio, tô com calor, tô cansado, tô com medo, tô irritado, né? Ou, né, o que você quer? Aí, né, pode ter lá, né, as atividades que são feitas na escola, né, ou casa, enfim, para que essa criança, então, aponte, né, para essas figuras para demonstrar o que ela quer. Então, isso é muito importante da gente pensar, gente, porque, assim, muitas vezes as crises que as crianças vão apresentar no ambiente escolar, de autoagressão ou de heteroagressão, ou de gritar, ou de se jogar no chão, ou de chorar, que é o comportamento que a gente viu, que é a ponta do iceberg, ela sempre vai ter uma causa, né, interna e às vezes do próprio ambiente. Então, e elas vão acontecer normalmente porque a criança não tem um repertório de comunicação desenvolvido o suficiente para expressar isso, né? Ah, eu tô muito bravo com o fulano porque o fulano disse que ia brincar comigo e não brincou. Isso muitas vezes, para alguma criança, né? Que tem até, mesmo para aquelas que falam, né? Imagina, né? Então, para aquelas que ainda não falam. Então, se para as que falam, muitas vezes os comportamentos vão ser gerados porque ela não consegue expressar o que ela está sentindo naquele momento, para as crianças que não falam, né, esses recursos são imprescindíveis, né, para que pelo menos assim, de forma mais básica, a gente consiga ter uma comunicação, tá? Então, por isso, né, é importantíssimo conhecer aí a criança no início do ano, saber quais são as especificidades, né, desse aluno que vocês estão recebendo com TEA, para saber, né, então, qual é o nível de suporte, conversar com a família, para entender quais são as limitações, quais são, né, também as possibilidades, o que gosta, qual é o hiperfoco, né? Então, fundamental, né, conhecer para que a gente possa então usar essas práticas
que, como eu disse, né, vocês não vão usar todas as práticas com todas as pessoas com autismo e não vão usá-las da mesma forma, né, porque cada um é um e cada um vai ter, então, né, necessidades aí específicas, tá?